Bom dia a todos, obrigado. Antes de mais nada, obrigado, Instituto Fernando Henriques, Sérgio Fausto, pelo convite de estar aqui presente. Eu, como produtor da mesa, não vou ter PowerPoint, vou falar no gogó. Eu acho que o que nós vivemos nesses últimos anos, e o Zander tocou na década de 90, a década de 90 teve uma ruptura de uma estrutura macroeconômica, né? A gente esquece que o governo Collor fez no primeiro dia de mandato, fechou o IBC, fechou o IAA, abertura econômica, acabou a gaveta da Castex. Isso realmente foi uma transformação macroeconômica para a agricultura muito grande e chegou no momento que a agricultura tinha a base também agronômica, né? A tal Revolução Verde estava já no Brasil, através de Embrapa e outros, né? E então, tivemos anos aí de crescimento muito bom, né? Nos tornamos o que é hoje, né? Uma potência mundial, em cima de aumentos de produtividade agronômicas e aumentos de produtividade geral, porque ficou faltando ainda uma estrutura, principalmente estrada, mas até em portos nós melhoramos, aumentamos muito a competitividade do Brasil. Agora, o produtor, ele é como os economistas falam, a gente é um tomador de preço, né? A gente não é que a gente tem nosso custo, põe a margem, vou vender por tanto. Isso não existe, né? Existe a formação de preço, oferta e demanda, você está lá no preço do mercado, é aquilo lá que você vai receber, e você tem que trabalhar melhor. E o trabalhar melhor significa incorporar aumentos de produtividade, incorporar tecnologia para ter custos menores. Essa pressão tecnológica de aumentos de produtividade é muito forte, porque se você não acompanha o ritmo tecnológico do seu vizinho, significa que você vai para a decadência. Rapidamente, daqui a pouco você já não está mais fechando a conta e o seu vizinho está crescendo. Esses últimos anos foram assim, é um ambiente para o produtor, um ambiente selvagem, né? Faz parte, nós acostumamos com isso, né? de enfrentar essa concorrência feroz do nosso vizinho, né? E sabemos que no país envolvido existem instrumentos de intervenção no mercado para isso não ser tão selvagem, eles chamam de política agrícola, muitos deles, que aqui no Brasil nunca teve, uma época tinha promessas não cumpridas, então é melhor nem ter a promessa, hoje nem se promete. Já sabe que não vai ter nada mesmo, sabe-se quem puder, você tem que estar acompanhando, você tem que estar melhor que o seu vizinho. E foram anos e nós fizemos isso que está aí. O momento, com a globalização, que certamente o Marcos vai falar, o nosso vizinho deixou de estar no Brasil. O vizinho hoje está nos Estados Unidos, está na Tailândia, está não sei aonde. Então, o teu vizinho nos Estados Unidos está trabalhando a questão da produtividade, né? Está tendo acesso a tecnologias. E se você não acompanhar o teu vizinho da Tailândia, você vai para mediocridade, né? É um fato. Antes você enxergava aqui, enxergava no Brasil as regiões que não acompanharam, o seu vizinho que não acompanhou, o seu vizinho que comprou o outro porque o acompanhou. Agora, hoje não é mais aqui, é fora, né? E você vê claramente os avanços tecnológicos que estão ocorrendo fora. Então, eu acho que a gente vive um momento de que ou nós conseguimos acompanhar os aumentos, as revoluções tecnológicas que estão ocorrendo fora. A Revolução Verde nós conseguimos, mas essa não é a verde, né? Essa tem diversas ocorrendo, já foi citado, biotecnologia, nanotecnologia, essa da informação, da Big Data, aí, que inclui clima. Elas estão ocorrendo e ou a gente vai conseguir fazer isso ou nós vamos para a decadência, né? Porque nós vamos sofrer E eu realmente me preocupo muito porque eu vejo que não tenho a tranquilidade de dizer que as coisas estão bem para esse produtor de sucesso hoje. Lógico que as grandes empresas, as Monsanto, Syngenta da vida, estão ao par, estão fazendo, estão preocupadas e sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Tailândia, e sabem aqui no Brasil, irão oferecer para nós a mesma coisa,
né? Então, tem um lado, se você tiver nesse lado, você vai conseguir acompanhar o ritmo tecnológico lá do exterior via essas grandes empresas, né? Agora, as grandes empresas se decidem por variáveis dela, de lucratividade dela, de interesse dela, de tamanho dela, e não necessariamente isso abraça todo o Brasil, tudo que interessa ao Brasil. Certamente existe muita coisa que poderia interessar para o Brasil que não necessariamente esteja na prioridade das grandes empresas, que é onde entraria uma pesquisa tipo a Embrapa, né? Tipo a Embrapa. Né? E a Embrapa claramente teve seu passado, e eu acho que todo esse painel aqui surgiu de uma provocação muito positiva que o Zander iniciou, com um artigo no jornal no mês de janeiro, né? Que nos sacudiu todos a ver que existia um problema interno lá, que existia, e nós, agricultores brasileiros, não estamos nem aí, né? Estamos tocando a nossa vida. E o Zander tem um grande mérito de produzir aquele artigo. A partir daquele artigo, a reação da Embrapa, a meu ver, foi a pior possível. Foi possível porque foi uma reação de demissão. Quer dizer, uma reação, uma empresa pública que não aceita crítica de um funcionário público. Aquilo lá já sinalizou o tipo de ambiente que existe internamente. Claramente, um ambiente que não permite a criatividade, não permite pesquisa. Porque pesquisa é criatividade, gente. Pesquisa, se você quiser administrar pesquisa numa burocracia e impedir críticas, você não vai para lugar nenhum. Então, claramente, deu um sinal muito negativo do que é a Embrapa hoje, e uma Embrapa que precisamos para muita coisa. Para muita coisa, né? Precisamos e estamos investindo também um valor significativo lá. Então, queremos ver o que o produtor quer ver. Ele quer ver resultado. Ele quer ver sair dos seus centros uma nova tecnologia, uma nova variedade. E nós estamos no meio de uma revolução tecnológica que eu acho que até a de dados nós vamos dar conta, porque o brasileiro é bom de software, é bom de criativo e tal, mas tem a revolução da biotecnologia que está ocorrendo numa velocidade impressionante, que eu não sei se a gente está preparado sem uma orientação, sem uma estratégia. Eu entrei na USP em 1968, em 69 eu era estagiário de programação, programador Fortran, e o computador lá era um prédio, ar-condicionado, 5 salas, era aquele prédio que tem capacidade de programação mais ou menos isso aqui. Então, essa revolução da tecnologia de informação ocorreu nesses 40 anos. Eu vi outro dia um gráfico de custo de decifrar o genoma, do primeiro, que custou milhões e milhões de dólares, para hoje. Hoje tem um aparelhinho lá, do tamanho de um celular, quase que já está decifrando o genoma. E estão no começo da curva. Eles enxergam que o que vai acontecer com a biotecnologia vai ser muito mais rápido, muito mais barato, muito mais possível. E eles vão estar lá desenvolvendo um atrás do outro. A Monsanto e Syngenta vão também estar lá, né? Mas, e por que nós não estarmos lá em outras coisas? Né? As produções são nossas, ambientes são nossos. Então faz muita falta. E você não vejo isso acontecer, essa credibilidade. Certamente temos nas nossas escolas estudantes, nós temos um ambiente inicial para estar trabalhando isso, mas falta o catalisador, falta isso que certamente não vem da Embrapa. Não fui designado aqui para falar mal da Embrapa, não, mas acho que eu vou fazer, porque também no Jornal Estado de São Paulo, seu editorial no domingo, e a Embrapa teve uma reação e soltou uma nota no site, né? E ao ler a nota, primeiro, recomendo que leiam, é pobre. Quer dizer, quem escreveu essa nota não sabe o que está ocorrendo no mundo, não tem nada a ver com esse nosso fórum aqui. Nada a ver, né? Eles têm centros, eles são bons mesmos. Daí eles, quer dizer, não tem uma hora, falou assim, a Embrapa é muito boa, a Embrapa produziu tal variedade, produziu ter um milho assim, ter um pêssego assado, a Embrapa produziu, ela ficou preocupada com a pequena propriedade do Agreste, que bom, produziu alguma coisa lá para o Agreste, então, parece que sim, o sistema de cisterna. A vedete da nota é a Rede de Integração Lavoura-Pecuária,
que me desculpem. Tudo bem, mas é manejo. É manejo. Tudo bem que é um manejo que eles estão trabalhando, que ótimo, deu certo, é muito produtivo, muito eficiente, mas é a mesma variedade de soja, é o mesmo boi, é o mesmo capim, que está manejando de uma maneira diferente, funcionou, tal. Não atende regiões de terras fracas, onde tem pecuária, porque exige agricultura. Não atende pecuarista de porte médio, porque tem que ter agricultura também, o médio nem necessariamente não vai conseguir fazer um pouco de agricultura, é isso. Então, não atende. O pequeno esquece o pequeno, vai para a decadência. Então, é o exemplo que ela tem. Outro exemplo é assim, não, os pastos fizeram Unipasto. Unipasto, socorro, isso aqui não podia constar de uma nota dessa. O que eu queria ter visto era o que ela estava fazendo que fosse no Agreste, que fosse para a pequena propriedade, que não fosse para alguma coisa. Vocês leiam que você vê que é muito pobre. E foi certamente escrito como uma reação de defesa a 2 dias da festa deles, que é hoje. Então, a revolução que ocorre, que certamente o Marx vai falar, está ocorrendo, e nós corremos. Eu li outro dia, a fundação do Bill Gates, por um motivo qualquer, ele tem uma preocupação muito grande com a África, foi desenvolver identificar um gene, né, que trabalhasse melhor a fotossíntese, qualquer coisa, mas, de repente, chegaram no gene que consome menos água. Então, a planta passa a crescer com 2/3 da água que ela precisava antes. Isso é biotecnologia. Isso é. Nós que estamos no berço esplêndido da fotossíntese, que o Brasil é isso, né? O sucesso nosso é a fotossíntese. A gente tem água e tem luz. Daí fizemos o resto, tal, ajudou, tal. Mas se não fosse água e luz nossa, a gente não tinha feito o que é isso. Está em xeque. Daqui a pouco não vai precisar dessa quantidade de água e luz que nos garantia essa competitividade natural que pôs o Brasil nessa posição. Com a biotecnologia, estamos em xeque. E ficar imaginando que será as Monsanto, Singetas, que são ótimas, que vão pensar nisso para nós, eu tenho minhas dúvidas. Porque eles estão pensando no todo. Podem também pensar nisso para nós, mas teríamos que ter um pensamento nacional, sim. Teríamos... Startup, ela até cita aqui alguma coisa que ela tem de startup. Eu, por acaso, tive contato com uma startup de biotecnologia que estava trabalhando no Centro de Feijão com eles e quis fazer algo mais, disse que chegou em Brasília e morreu. Porque diz que lá é um cemitério de ideias, em função da quantidade de burocracia que existe lá. Né? O pessoal do algodão de Mato Grosso contratou com a Embrapa o desenvolvimento de variedades para bicudo, resistente a bicudo. Isso é, com grana de algodão, do fundo deles lá, para a Embrapa desenvolver Bem, o que eu ouvi contar agora é perigoso, porque é informação que você escuta, então pode ter até um equívoco. Vou contar com essa... que possa ter algum equívoco, porque eu não acredito que tenha equívoco, porque a fonte era boa. Demorou mais de 1 ano para assinar o contrato, porque tinha uma dificuldade dos royalties, de quem era quem, que não sei o que lá. Quer dizer, Fundação do Algodão, Embrapa, você vai ficar 1 ano brigando por quem é quem. É porque é uma burocracia que negocia. Pô, tem bicudo, pelo amor de Deus, dá um prejuízo de tanto, nossa competitividade do algodão, precisamos para já. Solta para já. Não tem isso. Infelizmente, eu recomendo que leiam o release deles, ou vejam a festa, que o Brasil é bom de festa, certamente a festa de hoje será um sucesso, mas eu não estou nem um pouco tranquilo, exatamente pelo que o Marx vai falar agora, que eu não conheço. Muito bem.